Bom, então na aula passada a gente viu como que se dava a dilatação do tempo, né? Como que o tempo dilatava quando a gente conectava dois referenciais distintos, né? Um que se movia com relação ao outro, né? Dois referenciais inerciais. Esse é o papel fundamental da relatividade, sempre gosto de te lembrar, é simplesmente relacionar medidas feitas entre dois referenciais inerciais, seja elas medidas de posição ou de tempo, tá? E aí hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente chegou naquela expressão, né, então, de que o ΔT para o referencial, para um dos referenciais, ele é dilatado por esse fator gama, onde esse ΔT0 é o que a gente chama de tempo próprio, né? Lembra? Tempo próprio é o tempo medido no referencial em que dois eventos ocorrem no mesmo lugar. Isso aqui gera uma série de confusões, às vezes, aparentes paradoxos, um deles talvez mais conhecido é o paradoxo dos gêmeos, mas não tem, um paradoxo aparente, né? Não é um paradoxo real. Vamos falar dele aqui hoje também e vamos falar sobre uma outra coisa que é a dilatação do tempo, né? Esse cara aqui, ele não pode existir sem uma outra coisa, que é a contração do espaço. Também a gente vai falar disso. Lembro você que isso daqui não relaciona instantes de tempo, né? Tempo em si. O que relaciona o tempo é a transformação de Lorentz. Então, de K para K', T' é simplesmente gama T menos V x sobre C2. E o que relaciona a posição é x' igual a gama x menos VT, tá bom? Estou tentando sempre ser condizente aqui com a minha notação de usar o V maiúsculo, que isso aqui denota a velocidade do referencial, tá? E aí é o seguinte. Então isso relaciona instantes de tempo, seja para esse para T', esse para X', se você quiser. Então isso aqui é uma transformação de K para K', né? Se você quiser a transformação de K' para K, você vai trocar a linha, vai trocar os sinais, é basicamente isso. E aí então a gente consegue estabelecer essa relação aqui da dilatação do tempo, só diz que para um dos dois referenciais o tempo passa mais devagar. No geral, né, o tempo passa mais devagar para o referencial que mede o tempo próprio. Voltando um pouquinho naquela discussão, eu quero estabelecer isso bem na sua cabeça. Você fala, mas todos os referenciais são capazes de medir o tempo próprio. Basta... Bom, eu posso medir o tempo próprio, por exemplo, né? Sim, todos os referenciais de fato são capazes de medir o tempo próprio. São coisas diferentes, né? Mas você só vai estar medindo um intervalo de tempo próprio se os dois eventos acontecem na mesma posição para você. Então os dois eventos têm que estar sendo medidos pelo mesmo relógio para você. Aí sim você pode falar, não, o meu intervalo de tempo é próprio. Eu dei aquela analogia do alienígena, né, aqui, no finalzinho da aula passada. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Então, beleza. É muito fácil de confundir essas ideias, né? E aí, antes, né, vamos só falar do aparente paradoxo dos gêmeos, que é o seguinte. Considere então os dois eventos. Vamos lá caracterizar os nossos eventos. Lembrando, o evento acontece independente de observador e todos concordam com a ocorrência do evento. Então, tá eu e meu irmão gêmeo aqui na Terra. Vou chamar esses irmãos de A e de B, tá bom? Evento 1. O irmão A está do lado do irmão B. Eu vou dizer que eles estão na mesma posição, tá? Os dois estão na mesma posição. Então A está em XA, que é a mesma posição do XB, do irmão B, tá? Então o irmão A está do lado do irmão B, está em XA igual a XB. Aí esse irmão pega, dá uma volta aqui da Terra, vai até Saturno. Aqui Saturno, ó. Ele vai até Saturno, então ele sai da Terra, vai até Saturno, ele volta. E vamos dizer que ele volta, a Terra rotacionou, né? Então, na verdade, ele vai encontrar o irmão dele aqui, na mesma posição.
Então, o evento 2 é esse. O evento 2 é A está em XA igual a XB. De novo, tá? E aí tem um problema conceitual aqui, que é o quê? Aparentemente um problema conceitual. Para os dois referenciais, o primeiro irmão, eu vou chamar o irmão A, eu vou falar que o irmão que fez a viagem foi o irmão A. Foi o irmão B, desculpa. A viagem foi realizada pelo irmão B. Então, o irmão B que realizou essa viagem, tá? O irmão B... Então, vamos lá. Qual que é o problema conceitual aqui? Para os dois referenciais, os dois eventos acontecem na mesma posição. Ou seja, os dois referenciais podem falar, não, o meu intervalo de tempo é o próprio, é o intervalo de tempo próprio. Mas a gente sabe que, como um deles vai ter velocidade, o tempo vai ser dilatado por esse fator gama aqui. A questão é a seguinte, olha só. Faltou o E aqui, né? Está em... o problema é o seguinte, vamos lá. O B, ele é o irmão B é o irmão que viaja, é o irmão que faz a viagem. O irmão A fica paradinho aqui na Terra. Então, o irmão B é o referencial K', tá? O irmão B é o referencial K', que tem uma velocidade V, a gente sabe porque, né, ele vai fazer uma viagem até Saturno e voltar. O irmão A, então, é o nosso referencial K, que a gente sempre considera como o cara que está em repouso aqui, ou seja, como se fosse a gente aqui, né? Que não tem velocidade alguma. Ou melhor, com relação a ele, não tem velocidade nenhuma, né? Então, K' se move com velocidade constante em relação a K, ou seja, K' é inercial a K, tá bom? Então, o que o irmão A iria dizer sobre o intervalo de tempo dessa viagem da Terra até Saturno e depois voltar, né? O que o irmão iria falar? O tempo que eu estou medindo é gama delta T0, tá bom? Mas o que o irmão B ia dizer? Porque a simetria é completa, lembre-se. Para o irmão B, como ele está fazendo essa viagem, na verdade para ele está em repouso e quem se move é a Terra, né? Na direção contrária dele. Ele ia afirmar então que ΔT' é gama ΔT0, né? Ou melhor, aqui eu vou chamar de ΔT', né? Que seria o tempo marcado pelo irmão. E o irmão também poderia fazer essa afirmação, só que com o ΔT' dele, com o intervalo de tempo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os dois eventos, o evento 1, o irmão está em XA igual a XB, e o evento 2, o irmão A está em XA igual a XB, os dois eventos acontecem na mesma posição para os dois. Ou seja, são medidos pelo mesmo relógio de luz. E a gente viu que se isso acontece, o intervalo de tempo para este referencial, que mede os dois eventos na mesma posição, é próprio. Então, por que existe essa assimetria? De fato, para quem que passou mais devagar o tempo? Para quem, né, quem que pode fazer essa afirmação? Primeiro, né, por que isso gera confusão? Porque o que a relatividade especial faz? Ela estabelece medidas feitas entre dois referenciais inerciais. O irmão que foi até Saturno e voltou não é um referencial inercial, porque para voltar ele teve que inverter seu movimento, certo? Então, nesse trecho ele pode ser inercial, tá? Aqui ele é inercial. A volta, não tem como ele fazer essa volta sem sofrer aceleração. Então aqui tem uma aceleração, certo? Que faz com que ele inverte o movimento. Então ele não é um referencial inercial. Aqui ele também pode ser um referencial inercial. O problema é na hora de voltar. Entende? Então assim, quem que é o cara que é... Quem que merece, né, falar, não, eu meço o intervalo de tempo próprio? É o irmão B, é o irmão A, que foi o irmão que ficou na Terra. Ele mede o intervalo de tempo próprio. Os dois eventos acontecem no mesmo lugar. Ele é um referencial inercial, tá? Ele, em momento algum, ele se move, ele tem alguma aceleração. Ele fica paradinho aqui, espera o irmão fazer a viagem, voltar e volta. Então, o intervalo de tempo próprio é pro irmão A, é pro irmão que ficou na Terra, tá? Então, veja que não tem paradoxo. De fato, isso aqui se verifica, tá? E, bom, então, né, o irmão B não pode usar essa relação aqui porque ele não é um referencial inercial, tá? É basicamente isso.
Então, não é um paradoxo, né, de fato. É um paradoxo que é uma má interpretação. Por isso eu falei que tem que tomar cuidado com essas relações aí. Igual eu falei, né? Se dois referenciais são de fato inerciais, eles não sofrem nenhuma aceleração, ambos podem fazer essa afirmação aqui. A questão é, o intervalo de tempo é próprio para qual dos dois? Na prática, nunca vai ser para dois... Deixa eu melhorar o que eu estou querendo dizer. Se você tem dois referenciais, apenas um mede o intervalo de tempo próprio. Somente se você tiver no mesmo referencial que mede o intervalo de tempo próprio, ou seja, onde os dois eventos acontecem no mesmo lugar. Então vamos lá, você está aqui, o referencial K. Aquela mesma experiência lá, K' se move aqui, velocidade V. Para o K', se acontece alguma coisa que ele mede na mesma posição, os eventos acontecem no mesmo lugar, só quem está dentro de K' vai poder falar que o tempo aqui é próprio. Quem está fora não pode. Na prática, nunca vai poder dois referenciais falarem que o tempo é próprio para os dois referenciais. Porque um se move com relação... Em um dos referenciais, o evento acontece no mesmo lugar, no outro não. Jamais pode acontecer porque esse cara se move com velocidade V. Tá? E, enfim, essa discussão ela foi melhor tratada na aula passada, só estou relembrando você aqui. Então, o que eu queria falar hoje, né, é basicamente da contração do espaço e de algumas confirmações da relatividade, né, algumas comprovações de resultados mesmo. A primeira, eu acho que... Na verdade, essa não foi a primeira, eu acho, mas foi feita na década de 70, né, 1971, eu acho. Um avião, né, que os caras colocaram para andar na atmosfera da Terra, né? Então ele ficou lá então tinha um relógio aqui na Terra e um outro relógio no avião. Quando esse avião ficou um certo tempo viajando e quando eles pararam, né, os relógios e compararam um com o outro, eles viram realmente que isso aqui estava correto. Deu uma diferença lá de alguns nanosegundos, né? Era realmente, ou seja, diferença em 10 a menos 9 segundos. Porque não é velocidade que é comparável à da luz, né? Bem dizer assim. Então, para você ter uma percepção de diferença de tempo em escala que seja do nosso padrão, você teria que estar em velocidades realmente muito altas. Que não é o caso de um objeto massivo como um avião, por exemplo. Ele tem uma velocidade grande para o nosso padrão, mas não comparável com a luz. E deu uma diferença. Esse relógio, né, então, por essa relação, a gente percebe que ele se atrasou com relação ao relógio que ficou aqui na Terra, né? Ele teve um atraso. Que é exatamente o que essa expressão aqui está falando. Mas, bom, a contração do comprimento, né? Então vamos lá, contração do espaço. Suponha que a aula passada foi toda montada, né, para a gente discutir como que a gente ia medir o intervalo de tempo entre dois referenciais inerciais. E beleza, a gente conseguiu fazer isso chegando nisso daqui utilizando as transformações de Lorentz. Agora imagine que eu quero estabelecer, não o tempo, que isso a gente já sabe, mas eu quero estabelecer um comprimento medido entre dois referenciais inerciais. Bom, comprimento eu ainda não sei medir. O que seria um comprimento? Seria um intervalo, né, de uma coordenada. Por exemplo, imagine aqui um eixo X, por exemplo, qualquer, que eu posso me colocar aqui na origem. Aqui é a origem. Tem uma régua aqui, tem uma régua aqui, eu tenho um corpo extenso aqui. Essa régua tem a extremidade esquerda marcada na posição x1 e a extremidade direita marcada na posição x2. Um comprimento é um intervalo em x, certo? O comprimento L dessa régua é x2 menos x1. Então, ou seja, este intervalo aqui corresponde ao comprimento da régua, tá? L. Assim, medir coordenadas de forma direta eu já sei pela transformação de Lorentz, mas eu queria medir comprimento. Para medir comprimento tem um problema que é o seguinte:
De novo, nossos referenciais K e K'. Sempre a gente usa isso porque a gente tem que ter, né, alguma coisa relativa a gente se movendo para a gente poder comparar, né, essas medidas. Qual que é a brincadeira? K', então vamos lá. Nós, referencial K. A gente marca um X. K' se move, vou colocar na configuração standard, tá? Ou seja, os eixos X coincidem, mas lembre-se que K', na verdade, está medindo uma posição na reta X que é X', tá? Por K' ele mede X'. Isso aqui só está em cima aqui por questão de a configuração standard, né? Em T igual a 0, T igual a T' igual a 0, essas origens coincidem. Beleza. E aí dentro então o K' está se movendo em relação a nós com uma certa velocidade v, e dentro do K' tem uma régua, ou um corpo qualquer, enfim, tem um corpo extenso aqui. Eu quero medir o tamanho deste corpo extenso aqui. Eu quero saber qual é o comprimento desta régua, por exemplo. Bom, para o K', esta régua, então vamos lá, o referencial K', essa régua é simplesmente x2' menos x1, certo? Porque ela tá numa extremidade, ele faz a extremidade da direita menos a extremidade da esquerda, certo? Que denota esse intervalo, esse tamanho. Esse aqui eu vou chamar de, eu não sei se está dando para ver aí, vou escrever um pouco maior, eu vou chamar esse tamanho de L0. Por que L0? Assim como esse cara é chamado de tempo próprio é o tempo medido pelo referencial em que os eventos ocorrem na mesma posição, ou então em que é equivalente a dizer onde os eventos são marcados pelo mesmo relógio de luz, esse é o tempo próprio. O comprimento próprio, L0, vai ser marcado pelo referencial onde o objeto a ser medido está em repouso, tá? Então, L0 é o comprimento próprio. É claro que aqui o referencial no qual ele está em repouso, o referencial no qual esse cara aqui é estacionário, é no referencial K', porque ele anda junto com K', é dentro do referencial K'. Imagina que K' é um foguete e ele está ali com uma régua ali, certo? Então ele mede, ele consegue medir a distância o comprimento, né, dessa régua fazendo esse procedimento aqui, x'2 menos x'1, comprimento próprio. Então, enquanto para nós, fazendo esse experimento, a gente mede um tempo próprio, certo? O cara aqui mede um um comprimento próprio. Beleza, enfim, isso aqui não é regra, né? O tempo próprio, para você chamar de tempo próprio, de comprimento próprio, você tem que analisar onde que essas medidas estão ocorrendo. E se os eventos estão ocorrendo no mesmo lugar, né? No caso do tempo. Beleza. Para o K' basta fazer isso. Para a gente, se a gente quisesse medir o comprimento dessa régua, eu não poderia falar que isso daqui é o meu x2 menos o meu x1. Por que não? Porque eu teria que medir x2 e x1 ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Ou seja, a régua está passando aqui. Eu sou referencial K', então estou me movendo com relação a vocês. Eu estou passando aqui uma régua. Para saber o tamanho dessa régua, você tem que medir essa posição e essa posição aqui ao mesmo tempo. Porque se você mede essa e aí depois vai medir essa, veja que ela já não está no mesmo lugar. Ela já andou um pouquinho. Certo? Ou seja, a posição que você tem que medir, a posição dessa extremidade e a posição dessa extremidade tem que ser medidas de forma simultânea, tem que ser medidas simultaneamente. Mas a gente já viu que a simultaneidade ela é relativa, né? Para esse cara, ele não precisa medir elas ao mesmo tempo, porque como ela está parada lá, as posições x'2 e x'1 sempre vão ser as mesmas, certo? Para nós não, o nosso x2 e o nosso x1 mudam em relação a K' conforme ele vai andando aqui pra gente, né? Então não tem como eu fazer essa medida ao mesmo tempo. Aí você fala, então o que a gente vai fazer para medir o tamanho dessa régua pra gente que está aqui fora? Vamos fazer o seguinte, vamos medir o intervalo de tempo
que leva para a régua passar inteira sobre a gente. Ou seja, eu me coloco na origem do meu sistema, por exemplo. Eu sei que o foguete está vindo. O referencial K', no caso, ele está vindo. Então, eu estou aqui na origem, eu vou esperar a régua passar, ou seja, a ponta da régua passar na origem, vejo quanto tempo ela leva para passar inteiro e pronto. Se eu sei o tempo ou sei a velocidade com que esse cara está andando, eu sei o comprimento da régua. O comprimento da régua, L, é simplesmente a velocidade com que o referencial K' anda vezes o tempo que eu meço. Veja, o tempo que eu estou medindo para a régua passar na minha frente. Tá bom? O cara lá dentro também ele vai fazer uma medida diferente. Como eu falei, ele poderia medir dessa forma a régua, mas ele quer fazer uma medida. Vamos se colocar dentro de essa linha agora. Como que ele faria uma relação parecida com essa? Ele faria o seguinte: bom, eu estou em repouso, eu vou medir o tempo que o cara lá leva para passar inteiro pela régua. Então ele iria medir que L', que é o tamanho da régua, ele vai estar vendo a gente se movendo com uma velocidade menos v, mas o que me importa aqui é o módulo, então eu vou colocar v, e ΔT', que na prática são diferentes que a gente já viu por essa expressão aqui. Beleza. Cada um com a sua medição, com a sua medida de comprimento. Agora, quem que merece o nome, qual dos dois L's que é o comprimento próprio e qual dos dois T's que é o tempo próprio? Fica aí uma pergunta. Pense. Pensou? Vamos lá, vamos analisar aqui. O que é o tempo próprio? O tempo próprio é o tempo, ou melhor, o tempo próprio é medido sempre pelo referencial no qual os dois eventos acontecem na mesma posição. Eu estou na origem. A régua passa por mim na posição x0. A ponta, né, a primeira extremidade da régua passa por mim x0. A segunda extremidade, a extremidade final, passa por mim na posição x0. Os dois eventos aconteceram no mesmo lugar. Para mim, primeiro em x0, segundo em x0, o meu intervalo de tempo é próprio. Os dois eventos acontecem na mesma posição. Então, eu em K meço o intervalo de tempo próprio. Esse aqui é o ΔT0, então. Tá bom? Beleza? Então esse não é. Ok. Quem que merece o nome de comprimento próprio? Esse aqui ficou fácil, né? Que eu já te falei antes. Bom, o comprimento próprio é o L', né? Porque o comprimento próprio é o comprimento medido pelo referencial que está em repouso com relação ao objeto que ele vai medir ali. Ou seja, é o K', né? Já até coloquei aqui L0. A régua está parada em K'. Se ele está no foguete, a régua está parada dentro desse foguete. Ela é o comprimento próprio. Tá? Então, esse cara aqui é um L0. E aí, se a gente substitui isso daqui, então, a gente fica aqui L, para nós, para o referencial K, é V ΔT0, tá? Vou colocar ΔT0, que é o tempo próprio. E o L', que é o L0, né? É V ΔT. ΔT', perdão. Tá bom? O nosso intervalo de tempo é o intervalo de tempo próprio. Beleza. E aí, deixa eu só ver se tá gravando aqui de boa. Dá pra pegar ali. Tá. E aí, o que vai acontecer então? Eu vou passar tudo que tem tempo para um lado, já que esse V aqui está presente nos dois, né? Eu vou ficar com, eu vou continuar aqui, ó. Vou ficar com L sobre L0 igual a, cadê aqui? Aqui L sobre L0 igual a ΔT, ΔT', eu vou chamar só de ΔT, tá? Mas é o ΔT medido no referencial com linha, sobre ΔT0. Tá bom? Ou melhor, ΔT0, né? Sobre ΔT, isso. ΔT0 sobre ΔT.
E aí, o que eu faço? Bom, eu sei que ΔT é gama ΔT0, né? Então eu substituo isso ali. O que eu fiz aqui, tá? Ali, na verdade, foi basicamente passar esse cara dividindo aqui. Passar esse cara dividindo aqui. Como essa divisão aqui dá igual a V para os dois, tá? Eu posso escrever isso aqui dessa forma. Como L, então a gente tem que L igual a L dividido por L0 é igual a ΔT0 sobre gama ΔT. Gama ΔT0, desculpa. Esse ΔT0 vai embora. A gente tem que o comprimento. O que eu quero, na verdade, né, é o... Bom, vamos lá. A gente tem que L sobre L0 é igual a 1 sobre gama. Então, o comprimento, né, que é o L que eu queria desde o começo, é simplesmente... Opa! É simplesmente L0 sobre gama. Vamos lá. Alguns comentários. Será que vai dar para eu colocar em cima do ΔT ali? Não, mas eu vou colocar aqui do lado. L é L0 sobre gama. O tempo medido por um referencial, a conexão entre dois referenciais inerciais para o intervalo de tempo é dado por gama vezes o tempo próprio. Beleza? A conexão entre medidas feitas, a conexão entre dois referenciais inerciais, né, de medidas de comprimento, é o comprimento próprio dividido por gama. Veja uma coisa, não pode existir sem a outra, tá? Enquanto o tempo amplia, né, ele dilata, o espaço ele contrai. Então, peraí, tem alguma coisa nessa brincadeira aqui que não muda nunca. O que é esse alguma coisa? É a velocidade da luz. Beleza, mas tem uma outra coisa, né, por conta da velocidade da luz ser invariante, enfim, isso daí não é uma consequência, né, como a gente já viu, você precisa postular isso. Tem uma coisa que a gente chama de intervalo espaço-temporal. O fato desse cara aqui dilatar para um gama, ou seja, ele abre, ele amplia para um fator gama. Só que ou seja, o tempo amplia para um fator gama e o espaço contrai para um fator gama, tem alguma coisa que não muda. E essa coisa a gente vai ver na próxima aula, é o intervalo espaço-temporal, é o intervalo... enfim, eu vou falar disso na próxima aula. O seguinte, a gente... Tá, ok, então o comprimento, ele... Ou seja, o que essa expressão aqui está dizendo para a gente? Como gama é sempre um valor maior que 1, maior ou igual a 1, isso significa que, como gama é sempre maior ou igual a 1, significa que este resultado aqui vai ser menor. Ou seja, a gente olhando para a régua, vai ver a régua menor, vai ver tipo ela aqui assim, ó, desse tamanho, por exemplo, sem essa parte aqui. Sim. A gente vai ver ela menor, tá? Por quê? Porque gama é sempre um valor maior ou igual a 1. Se ele for igual a 1 é porque esse cara está em repouso, nós dois medimos o mesmo comprimento da régua. Tá? Mas se tem velocidade relativa, então se eles não compartilham do mesmo movimento, né, o L é sempre menor do que o L0. Tá? Eu vou colocar menor ou igual só para o caso onde... igual só para o caso onde o gama é 1, que é o caso onde V é igual a 0. Da mesma forma, né, o ΔT, veja, ele é sempre maior ou igual a ΔT0. Porque, da mesma forma, né, o gama ele é sempre maior ou igual a 1. Só é 1 se não tem movimento relativo. Então, se ele é maior que 1, ΔT é maior do que o ΔT0. A gente falou disso na aula passada, né? E aí, bom, com esses dois dados na mão, eu queria... falar de mais uma comprovação desse efeito, né, relativístico que ocorreu. Esse sim foi um dos primeiros, tá, que a gente registrou na história. Eu vou tirar essas coisas aqui daqui, que foi o decaimento do muon, ou o meson-mi. O meson-mi, né, mesons, são partículas, tá? O meson-mi é uma partícula que é criada
na atmosfera da Terra. É meio vago essa altura, tá? Ela vai de 7 a 50, 60 quilômetros, tá? Ainda tem partículas nessa altura, mas teve até uma questão do ITA de 2015, né, que foi sobre isso. Vou considerar uma altura aqui de 8 quilômetros, tá? O que eu interessa aqui é essas duas relações aqui. Você pode fazer com a altura que você quiser, mas enfim, os mesons são, o meson mi, né, são partículas que são criadas a partir dos raios cósmicos que vêm do Sol. Nessa viagem eles encontram a Terra, as partículas que estão na atmosfera da Terra, elas interagem, né, com o meson mi. E o meson mi, então, né, ou melhor, interagem com os raios cósmicos do Sol. Ao interagir, essas colisões geram o meson mi. O meson mi ele é gerado na superfície, ele não vem do Sol, tá? Ele é gerado na superfície da Terra. Eu estou considerando 8 km aqui. E o que acontece então? Por que isso foi uma comprovação do efeito da relatividade? Porque o tempo de meia-vida do meson mi, eu vou colocar assim, ó, t meio, tá? Do meson mi. Mi, estou denotando aqui como a partícula, tá? Ou muon, enfim. É de 1,5 microsegundo. Isso daqui medido no laboratório, tá? Bom, você pensa, o tempo de meia-vida de uma amostra, né? Ou seja, se eu tenho uma amostra, vamos supor assim, 100, né, gramas. Depois de 1 microsegundo eu tenho 50. Depois de mais 1 microsegundo eu tenho 25. Vai caindo, 12,5. Você vê que rapidamente isso daqui chega a nada, porque é muito rápido, ele decai muito rápido. Microsegundo, né? Não confundir esses dois. Isso aqui significa micro, né? 10 a menos 6 segundos. Esse mi aqui é só da partícula mesmo, muon, tá? Não tem nada a ver com notação de índice, não tem nada a ver. Enfim, então, ou seja, depois de ter percorrido 8 quilômetros, era para você, né, era para a gente não ver nada na superfície da Terra, era para a gente não detectar essas partículas na superfície da Terra. O fato é que a gente detecta. Depois de percorrer 8 quilômetros. Você pensa, se tivesse 100, né, dessa amostra, 100 gramas que seja, de meson mi, metade, eles iam andar então com 1,5 microsegundo. A velocidade da luz é de 300 metros por microsegundo. Esse cara aqui, ele ia andar pouco mais de 450 metros, né? Até que é o valor disso daqui, né? Multiplicado. A distância que ele ia andar, né? Então seria o tempo vezes a velocidade. Ele tem aproximadamente a velocidade da luz, tá? Não é a velocidade da luz. Mas então, aproximadamente, a distância que ele ia percorrer seria de 1,5 vezes 300, 450 metros. Mas ele percorre 8 quilômetros e é detectado aqui na superfície da Terra, no chão, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso daqui, ó. É uma comprovação do efeito da relatividade. Porque esse tempo de 1,5 microsegundo é medido no laboratório, medido no referencial no qual o muon está em repouso. É um tempo próprio, tá? Ou seja, a velocidade aproximada, a gente pode aproximar essa velocidade do muon, vou chamar de Vmi, a velocidade do muon, ela é de 2,7 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso é exatamente 90% da velocidade da luz, tá? Só você fazer 3 vezes 0,9, você vai encontrar 2,7. 90% da velocidade da luz, tá bom? Ou seja, nós, referencial K, vamos lá de novo. Estamos aqui na Terra. A gente aqui, ó, felizão, estudando relatividade. A gente tá até pulando aqui. A gente vai pegar aqui o muon, né? Então, foi criado aqui o muon e ele vai percorrer aqui, né, uma distância
L0, que é 8 km. Por que essa distância é a distância própria? Porque é a distância medida no referencial no qual a superfície da Terra e a atmosfera estão paradas. Que referencial é esse? A Terra, pô. Né? O L0 é medido por nós, né? onde as duas posições, né? Tanto a superfície quanto a atmosfera, estão em repouso com relação a nós mesmos. Então, esse é o L0. O ΔT0 é o tempo de meia-vida do muon, tá? Medida no laboratório, que é 1,5 microsegundo. Mas o muon não vai, ou melhor, a gente que vai estar, o muon vai estar experienciando este tempo aqui de meia-vida. Por quê? Porque em relação a ele mesmo, ele está em repouso, tá? Mas nós, olhando para esse muon caindo aqui, a gente não vai ver, a gente não vai medir esse tempo e o muon não vai medir esse comprimento. Tá legal? O muon, para ele, no referencial dele, dessa partícula, o tempo de meia-vida continua sendo 1,5 microsegundo, porque ele está em repouso em relação a ele. Agora, se a gente usar que ΔT é gama ΔT0, olha só que bizarro. O gama, ele é 1 sobre a raiz de 1 menos a velocidade do muon ao quadrado sobre c quadrado, não é? Tá legal? Então esse nosso gama, ele vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos a velocidade do muon ao quadrado é 0,9 c tudo ao quadrado dividido por c ao quadrado. Vai ter um c quadrado aqui que vai matar esse c quadrado. Fica só 0,9 ao quadrado. 0,9 ao quadrado, que é 0,81. Então a gente tem 1 menos 0,81. Raiz disso, né? Isso daqui dá 1 sobre a raiz de 1 menos 0,81 é 0,19. 0,19. E aí, aqui é lógico, né, que eu fiz a conta antes. Isso daqui deu aproximadamente, tá? Essa raiz é aproximadamente 0,4, tá bom? E aí você tem, deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Essa raiz é aproximadamente 0,4, né? Então você tem 1 sobre 0,4, que é 2,5. Então o nosso gama é 2,5. Beleza, calculei meu gama. Se eu calculei meu gama, eu calculei tudo praticamente já. Porque tudo depende ali do fator de logaritmos. Então eu posso apagar isso daqui. Acompanhou o raciocínio. E aí é o seguinte. Então veja, se a gente for usar essa relação aqui, aquela ali, ΔT vai ser igual a gama ΔT0, que é esse cara, ou seja, isso é igual o tempo que a gente, né, vai medir, o tempo de meia-vida que a gente vai medir do muon, não vai ser esse 1,5 microsegundo, porque ele tem velocidade, vai ser 2,5 vezes 1,5 microsegundo. Então o tempo que a gente vai medir é de 3,75 microsegundo. Perceba, para nós aqui que estamos observando este muon, este referencial K', caindo, o tempo de meia-vida que a gente mediu é maior do que o dobro do tempo de meia-vida do muon em repouso, para você ver. E aí, beleza. Então perceba que o tempo que a gente que está aqui fora vai medir pro tempo de meia-vida é maior que o dobro, cara. Porque 1,5 vezes 2 dá 3, então isso aqui é quase 4 microsegundos. Ele demora mais tempo, o intervalo de tempo entre um decaimento e outro é maior para nós. A gente mede um intervalo de tempo diferente do que o tá? E aí, 40 minutos de aula, vamos falar então da contração. Bom, vamos falar então, tá, a gente mede um intervalo de tempo diferente do muon, mas o que o muon mede diferente? Bom, ele vai medir uma distância da superfície da atmosfera até a superfície
diferente da nossa. Claro, ele está em movimento, uma velocidade bem alta. Não vou apagar esse ΔT dali não, eu vou apagar só essa conta aqui, para a gente colocar um em cima do outro e ver o porquê que a gente detecta a gente detecta esse muon aqui na superfície da Terra, né, depois de ter percorrido 8 km, quando ele era para ter percorrido somente 450, pensando de forma não relativística, 450 metros, né. Um motivo é esse, né? O tempo de meia-vida para nós aqui é maior, ou seja, ele demora mais para decair, entre um decaimento e outro. O outro fato é o seguinte, então esse L, eu vou chamar de Lmi, que é um L que o referencial do muon mede, é a distância, é o comprimento medido pelo muon da atmosfera à superfície, ele vai ser o L0 sobre gama. O L0 é 8 e o gama a gente já calculou aqui como sendo 2,5. E isso dá 3,2, né? Então veja, a distância percorrida pelo muon não é 8 km para ele, que para nós é 8 km, para ele é somente 3,2 km. Ou seja, claro, é o mesmo fator que dilata o tempo contrário ao espaço, esse Lmi aqui é menor do que o dobro do comprimento próprio, que é o comprimento que a gente mede. Então está aqui uma comprovação, além de demorar mais do que o dobro para decair metade de uma amostra, o caminho que ele percorre é menor. Tá? O caminho que ele percorre é menor. Ele não percorre os 8 km, tá? A questão do ITA que eu falei para vocês, ela foi os valores. Eu não lembro exatamente quanto. Eu acho que você tinha que encontrar essa velocidade e ele dava para você a altura como sendo 1 km, né? Alguma coisa assim. O tempo de minha vida é 1,5 porque, enfim, a gente já sabia disso há algum tempo. Então veja que a relatividade foi comprovada. A gente só detecta os muon, o meso-mi, essa partícula, aqui na superfície, no chão, né, da Terra, por conta da relatividade, por efeitos relativísticos, tá? De novo, o que a gente está fazendo aqui é conectando medidas feitas entre esses dois referenciais. O muon que cai em direção à superfície, que é aproximadamente inercial, ele é um referencial com a linha, ou seja, ele tem suas medidas de posição, que para ele, o tempo para ele é próprio, porque é com relação a ele que este valor de 1,5 microsegundo é válido, certo? Ou seja, é nele em que dois eventos acontecem no mesmo lugar. Quais são os eventos? O decaimento. Então ele está lá, ele decaiu uma vez, aconteceu no referencial dele, que ele está chamando, por exemplo, de T0, primeiro evento. Evento 2, ele decaiu de novo. Está tudo acontecendo no mesmo lugar, na mesma posição, que é a origem dele, né? Basicamente, por isso que esse é o intervalo de tempo próprio do muon. A gente tem um intervalo, a gente tem um comprimento próprio, tá? Um comprimento não deixa de ser um intervalo, né? Um intervalo entre coordenadas, basicamente. Mas a gente tem um comprimento próprio. Esse comprimento próprio, para o muon, é contraído para aproximadamente 3 km. Tá? Então, bom, é isso. Comprovação do efeito da relatividade. Então, nessa aula a gente falou sobre a contração do espaço. Na verdade, a gente revisou a aula passada, dilatação do tempo, falou da contração do espaço, falamos dessa comprovação. E na próxima aula, então, finalmente a gente vai falar do intervalo espaço-temporal, tá bom? Que aí sim vai ser bem aqui para a gente. A gente não vai fechar a cinemática relativística por conta disso, tá? Mas a gente vai estar perto de fechar a cinemática da relatividade e já poder entrar em mecânica. Depois do intervalo, mecânica relativística, né? Depois do intervalo espaço-temporal, só falta a gente falar de efeito Doppler, tá? Basicamente. Bom, então, na aula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu, falou e